Bom dia, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, e vocês que nos acompanham também domingo pela manhã, estudo bíblico, 9h30, estamos aqui para aprender mais da Palavra de Deus. Eu faço um domingo, Pedro Gabriel no outro, e vamos estudando, irmãos, conhecendo mais de Deus e da sua Palavra. Eu estou trazendo para você, domingo pela manhã, o que eu acho tremendo, fantástico. Nosso Deus não apenas criou todas as coisas, e Ele assentou-se lá no seu trono e fica olhando, não, mas Ele é um Deus presente, criou o universo, formou o seu povo Israel, a sua igreja, e sempre presente, nos acompanhando de geração a geração. Os seus olhos estão sobre nós, sobre o seu povo, e também Ele tem o nosso futuro preparado. Jesus está preparando um lugar para nós, Ele virá nos buscar, estaremos para sempre com Ele, porque Deus é um Deus fiel, Ele promete, Ele cumpre com as suas palavras. Nós já falamos aqui nos domingos anteriores sobre o Deus Criador, Ele criando todas as coisas, achando bom, criando o homem, o casal, abençoando aquela família ali. Na queda, lá estava Ele na queda, quando eles pecaram, ali estava Deus para disciplinar, julgar. Todos eles sofreram, tanto o diabo como Adão, Eva. E Deus, ao mesmo tempo, por sua misericórdia, Ele promete a salvação do homem, Ele mesmo, em Gênesis 3:15. Veja Deus presente na primeira família, sempre foi assim. E depois vem as alianças com Noé, com Abraão, onde Ele forma o seu povo, Israel, e continua abençoando, sempre presente no meio do seu povo. Hoje nós vamos estudar sobre Moisés, esse homem de Deus, legislador, juiz, esse pastor que conduziu Israel pelo deserto. E você pensa que eram poucas pessoas, mais ou menos 2 bilhões de pessoas que saíram do Egito no comando de Moisés. É tremendo, como desde o nascimento de Moisés, o chamado, como Deus se envolveu com Moisés e ajudou, porque sozinho nem ele, nem eu, nem você, ninguém conseguiria. Então fique atento aí ao que nós vamos aprender hoje. São lições preciosas, não apenas a história da Bíblia, mas saber que esse nosso Deus é um Deus presente na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, no ministério, onde estivermos, Ele está presente conosco, e é isso que alegra o nosso coração. Amém, queridos? Vamos ler o Salmo 63, abra sua Bíblia no Salmo de número 63, vamos ler esse Salmo aqui, de Davi, onde ele nos convida a adorar a Deus por sua bondade e fidelidade. Salmo 63, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder, a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Queridos, esse é um convite do salmista para vivermos diante desse Deus que sempre está presente conosco, amá-lo, servi-lo, adorá-lo e deixar até mesmo nossos inimigos, porque Ele vai cuidar de nós, Ele mesmo irá nos defender. Quero convidar você para orarmos com a sua família e vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse domingo, quando podemos, Senhor, através da internet, estarmos juntos para te adorar, louvar o teu nome, ouvir a tua palavra. Essa manhã de estudo bíblico, que possamos guardar no nosso coração a tua palavra,
e teu Espírito, Senhor, venha santificar através da tua palavra, que é a verdade. Abençoamos cada família que está participando desse culto pela manhã. Senhor, que tu possas abençoar toda a igreja em Olinda, os pastores, os líderes, a tua igreja nessa cidade, no Nordeste, no Brasil. Pedimos a tua ajuda, a tua misericórdia, o perdão por essa nação brasileira. Livra de todo mal, Senhor, de toda destruição. Que Satanás seja envergonhado, repreendido dessa terra, em nome de Jesus Cristo. Levanta a tua igreja para te adorar, para proclamar o Evangelho, para que muitos sejam salvos nesse dia, Senhor. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo continue abençoando a tua vida, a tua casa, meu irmão. Continua firme com Jesus, em oração, meditando na sua palavra. Queridos, nós estamos realizando nossos cultos. Você sabe, todo esse mês de março nós tivemos cultos presenciais, então é tudo online, e nós vamos estar aí juntos, mesmo aí com esse recurso, para adorar a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida aí e que você possa participar dos nossos encontros. Terça-feira, 20 horas, é a nossa reunião de oração, tá? Nós temos mais de 20 irmãos envolvidos participando. Esse último ano estamos toda terça-feira em oração pelo WhatsApp. Participe também. Na quinta-feira é o culto da semana de pregação da palavra de Deus, nós adoramos o nosso Deus, também às 20 horas. Domingo pela manhã, esse encontro, estudo bíblico, vamos conhecer mais da palavra de Deus. E domingo à noite, também online, nós estaremos glorificando a Deus. Hoje à noite, reúna a sua família, vamos estar juntos, faz tudo aí durante o dia, mais 18 horas vamos estar adorando o nosso Deus. Amém, queridos? Passe a semana aí, apesar de estarmos distantes, mas nas redes sociais nós estamos sempre nos comunicando. Mande uma mensagem, ligue para alguém, converse, vamos estar em contato, orando uns pelos outros. Eu quero lembrar a você também, querido, dos nossos dízimos e ofertas, e o Senhor nos pede para manter a sua casa. Nós temos aí as nossas despesas, aluguéis e despesas comuns, mesmo não estando usando o templo, e nossos impostos de água, luz. E eu peço que você que continuemos fiéis ao Senhor, trazendo dízimo, oferta, ou melhor, não trazendo, mas depositando. Nós temos a nossa conta no Banco do Brasil, agência 3699, dígito 4, a conta corrente 6271, dígito 5, tá? Onde você poderá fazer o seu depósito. E qualquer dúvida, por favor, ligue para mim. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero fazer um convite a você, como fazemos sempre em cada culto nosso, uma intercessão, orar, lembrar agora da nossa família. Nós estamos vivendo esses dias aí complicados nessa pandemia, não só no Brasil, no mundo inteiro. As notícias são as mesmas e, enfim, o que nós podemos fazer como igreja do Senhor é orar. Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Reúna a sua família, fale com Deus. Pai querido, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse privilégio que temos, através da internet, de poder estar transmitindo, Senhor, este culto. Juntos estaremos ouvindo a Tua palavra, aprendendo mais de Ti, em outras ocasiões cantando. Senhor, nós queremos orar agora, como fazemos sempre. Oramos, ó Deus, pela nossa família, pela nossa casa. Oramos pela Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, a igreja aqui nessa cidade, os pastores, os líderes. Pedimos a salvação por essa cidade, a libertação de Olinda, Senhor. Eu tenho certeza que a Tua igreja está de joelhos em oração, clamando pela nossa cidade, onde o Senhor nos colocou, e nunca mais Olinda será a mesma. Essa será uma cidade onde a igreja irá se levantar para levar o Teu Evangelho e ganhar muitas vidas para o Teu reino. Abençoamos cada família da Tua igreja, do Teu povo. Pedimos a Tua proteção, derrama do Teu sangue sobre nós,
Que os teus anjos estejam em nossa casa, livrando, guardando de todo mal, Senhor. Que esse coronavírus seja repreendido para longe, Senhor, da nossa vida, da nossa família, dessa cidade. Oramos pelo Nordeste, pelo Brasil. Entregamos a vida dos bispos, Senhor, dos pastores, líderes. Senhor, pedimos a tua salvação por essa nação. Tem misericórdia do Brasil, dos governantes, Senhor, que haja o temor no coração de cada um deles. Pedimos a Deus, e agradecendo pela recuperação da saúde de Adriana, de Marco Belo, pedimos que as tuas mãos poderosas estejam sobre a vida de Tatiana, do pastor Mateus, da sua família, como também, Senhor, do Geraldo lá no Rio de Janeiro, que ele possa ser restaurado na sua saúde. Guarda a nossa família, guarda a tua igreja, salva essa nação, Senhor, o Brasil. Oramos, agradecidos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Que você diga amém, diga glória a Deus. É assim, queridos, que nós estamos vivendo esse momento aí do coronavírus. Muitas famílias enlutadas, muitos estão sofrendo. Essa situação ataca também a economia na nossa casa, no país. Muita dúvida na política, não sabemos como fazer, mas como igreja nós vamos orar, continuar em oração, intercedendo uns pelos outros. Amém, querido? Então vamos meditar na palavra de Deus. Peço que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler aqui um trecho desse capítulo, que são onde fala dos heróis da fé. Lembra de Abraão, de Abel, Enoque, Noé, Jacó, e agora chegando a Moisés, que será o nosso personagem de hoje. Moisés, que viveu 120 anos, e a vida dele Deus dividiu em 3 períodos: 40 anos como faraó, 40 anos no campo como pastor de ovelhas, onde formou sua família, e 40 anos no deserto conduzindo Israel. Queridos, Deus separou Moisés para esse fim, e ele cumpriu a sua missão, e nós entendemos que ele conseguiu, porque Deus estava presente na vida dele. O plano que estava no coração de Deus, para libertar seu povo Israel da escravidão do Egito, após 430 anos, conduzi-lo para Canaã, a terra prometida. Deus traçou esse plano, chamou Moisés, mas o Senhor nunca deixou Moisés. Ele só conseguiu realizar o seu trabalho porque Deus estava presente com ele. Esse Deus presente na minha vida, na sua, que nos salvou, que nos chamou, que nunca nos deixará, e nós vamos vencer também, porque ele estará presente na nossa vida. Vamos ler sobre Moisés? Hebreus 11, vamos ler do 23 ao 29, tá bom? Vamos ler. Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Nasceu e durante 3 meses seus pais esconderam, porque não podia. Depois nós vamos falar sobre isso. Pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Queridos, vamos orar. Pai querido, nós vamos meditar na Tua Palavra agora. Pedimos a Deus que possamos agora ficar diante de Ti, e que o Espírito Santo nos fale, que possamos entender que esse Deus Criador, Senhor, soberano, todo-poderoso, também é um Deus presente na vida do seu povo, Israel, da igreja,
na minha vida, na vida de todos aqueles que confiam em Ti. Fala o nosso coração. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, nós vimos a semana passada, na última aula, como Deus fez a aliança com Abraão, e de Abraão, do seu descendente Isaac, Jacó, José, os 12 filhos de Jacó, formou as 12 tribos de Israel, que ele chamou de seu povo especial, povo exclusivo de Deus, que ele fez aliança de colocar na terra prometida, abençoar o que ele prometeu e cumpriu. Mas, por causa dos pecados de Israel, um povo sempre rebelde e desobediente, foram escravizados pelo Egito, por Faraó, e ficaram 430 anos vivendo no Egito como escravos. Veja que os nossos pecados nos separam do nosso Deus. O salário do pecado é a morte. É por isso que o crente foi perdoado, nós somos libertos, não somos mais escravos do pecado. Eu estava fazendo um devocional com Sofia e dizendo para ela que nós somos livres, porque nós somos cristãos perdoados, nós sabemos o que é certo e errado, e eu dizia para ela, tudo que você ouvir de pessoas, de crianças que não conhecem a Deus, diga não, porque você desde pequena conhece a palavra de Deus, sabe o que é certo, o que você deve fazer e o que não deve fazer. Então, é isso, por causa do seu pecado, da sua desobediência, dezenas e dezenas de vezes na história de Israel, nós vemos Israel destruído, envergonhado, por causa dos seus pecados. E aqui, mais uma vez, lá estavam eles sofrendo, não apenas como escravos, mas Faraó colocava um peso tremendo sobre eles, e para construírem e fazerem todas as obras de Faraó, e eles estavam desesperados de tanta agonia, tanto sofrimento, que clamaram a Deus. É assim que nós devemos viver, clamar a Deus, orar, falar com Deus. Um momento como esse de pandemia, de medo, de insegurança, de pavor, o que nós temos que fazer, irmãos? Orar, clamar a Deus. E nessas orações Deus ouviu a oração de Israel e decidiu traçar um plano de libertar Israel, tirar Israel da escravidão do Egito e levar para Canaã, a terra prometida que Deus estava preparando, uma terra rica, com fartura, e foi isso que ele decidiu fazer através de Moisés. Moisés, então, estava para nascer, e nesse período, como Israel cresceu muito, eles estavam se expandindo em todo o Egito. Faraó, os seus líderes ficaram até com medo, porque disseram, eles vão crescer tanto mais do que nós, e eles vão nos dominar. Então o Faraó baixou um decreto lá, você está lembrado, que mandou as parteiras matarem todos os filhos meninos dos israelitas. Quando vê que é menino, mata esse menino. Mas as parteiras não suportaram isso. E um desses meninos que escapou aí foi Moisés. Nós sabemos que é Deus trabalhando, porque ele já havia traçado um plano para libertar Israel. Ele queria usar Moisés, e aí Moisés nasce assim, já como milagre. Aí Deus traçou a vida de Moisés, conforme nós já falamos, 120 anos na vida de Moisés, que Deus iria usá-lo. Deus tem um plano para libertar Israel, seu povo, iria usar Moisés, mas Deus estaria presente com ele, conforme nós vamos ver, assim como ele está presente na minha vida e na sua, desde o dia que entregamos nossa vida a Jesus. Então, 40 anos ele passou no palácio, 40 anos no campo, com os midianitas, e 40 anos do deserto, conduzindo Israel até Canaã. Vamos ver então como aconteceu isso. Nós sabemos que Moisés, conforme nós lemos, quando ele nasceu, os pais dele esconderam ele em casa, depois colocaram num cestinho e colocaram no rio, e quando o cestinho passou próximo à filha de Faraó que estava ali, elas pegaram o menino e adotaram o menino como filho. Ele tornou-se, pense aí, o neto de Faraó. Então viveu muitos anos no Egito com todo conforto, com toda a segurança. Mas Moisés tinha no seu coração, desde pequeno, seus pais oravam por ele, consagraram-lhe a Deus, ele conhecia Deus, e ele guardou no seu coração o temor a Deus. E naquele período de vida, até 40 anos no Egito,
Olha o que aconteceu. Nós lemos aqui no versículo 23, né? Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses com seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Os pais pegaram Moisés, oraram por ele, abençoavam a vida dele. Veja que tudo isso era um trabalho de Deus. Esconderam a criança, seus próprios pais depois colocaram no rio. Pela fé, Moisés, agora já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante aquele tempo. Em certa ocasião, ele estava ali vivendo com os egípcios, tornou-se um príncipe, ele estava ali como se fosse o filho da filha de faraó. Então ele assumiu a sua posição ali no exército, aprendendo a ciência do Egito, mas ele recusava-se a ser chamado filho da filha de faraó. Por quê? Porque desde criança ele tinha o conhecimento de Deus, ele amava Deus, ele sentia a presença de Deus na vida dele. Então ele preferiu não ser chamado filho da filha de faraó do que desfrutar das riquezas do Egito. Assim deve ser a nossa vida, a minha vida e a sua, como cristãos, porque o Senhor, desde que nós o encontramos, cremos em Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, Ele nos perdoou, nos transformou, nos deu o seu Espírito, nos colocou no seu reino, e hoje estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Temos que obedecer a Jesus, a sua palavra, o seu Evangelho, olhar para Jesus, não olhar para esse mundo, não ser dominado pelo pecado, como as pessoas que não conhecem Jesus vivem. Então ele recusou ser chamado filho da filha de faraó. Por quê? No versículo 26, por amor de Cristo. Veja, ele já conhecia as promessas da semente da mulher, o Filho de Deus que viria, o Messias que chegaria para salvar o seu povo. Por amor de Cristo, no versículo 26, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Ele não olhava, não vivia preso às riquezas do Egito, porque ele via aquela idolatria, feitiçaria, magia, e ele conhecia o Deus do céu, o Criador, e então ele esperava a sua recompensa lá no céu. No 27, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou, porque via aquele que é invisível. Ele protegia Israel, mesmo vivendo como escravos ali, mas ele estava sempre protegendo, porque era o seu povo. E ele fugiu do Egito, foi para o campo, viveu ali, virou as costas para o Egito, porque ele era um cidadão do céu, ele esperava a sua recompensa no céu, ele olhava para o céu, uma pátria maior, infinitamente melhor do que o Egito. Acompanhe aí, querido. Por que Deus usou Moisés? Por que Deus estava presente na vida de Moisés? Por que ele realizou a sua missão, cumpriu, venceu? Porque o seu coração estava em Deus, e Deus presente com ele. No 29, pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Aí nós já sabemos que Moisés teve um encontro, nós vamos ver ainda os 40 anos aqui no campo, mas ele teve encontro com Deus, Deus o chamou, Deus mandou falar com o Faraó endureceu o coração, Deus mandou aquelas pragas sobre o Egito, 10 pragas, a última é que os israelitas teriam que colocar sangue nas portas ao celebrar a Páscoa, e aquele sangue nas portas era o símbolo da proteção de Deus para cada família de Israel, porque o anjo viria aquela noite e em cada casa dos egípcios ia ferir o filho mais velho. Amanheceu o dia, todo o primogênito da casa dos egípcios morreram. Não atingiram a casa do povo de Israel, porque eles confiavam em Deus. Deus presente na vida de Moisés, como Deus está presente na minha vida, na nossa casa, quando nós amamos a Deus, obedecemos ao nosso Deus. Então, querido, ele vai para o campo, Deus o chamou, e passa 40 anos agora no campo. Casou-se com Zípora, teve 2 filhos,
seu sogro Jetro tinha rebanhos, ele tornou-se um pastor de ovelhas, cuidando do gado, do campo, e nós vemos aqui que nesses 40 anos, você imagina, Moisés sai do Egito, que dominava o mundo, vai para o campo, para um deserto, viver com animais. Imagina o quanto ele ficou quieto ali no campo, olhando os animais, cuidando, mas louvando a Deus, orando, falando com Deus. 40 anos Deus deixou ele no campo para ouvir a sua voz, e então ele aprendeu mais sobre Deus, a conhecer mais a Deus. Aquilo foi um preparo para os 40 anos que viria no deserto. Você está entendendo como Deus planeja e usa quem Ele quer, assim como Ele tem um plano na minha vida e na sua também, e Ele quer usar. Vamos para Êxodo. Volte a sua Bíblia em Êxodo. Êxodo, onde tem aqui a história da libertação de Israel, o Êxodo, quando eles saem da escravidão do Egito e vão 40 anos no deserto até Canaã, que Deus prometeu. Mas vamos ver aqui esse encontro de Moisés com Deus, capítulo 2, do 15 ao 22, que diz, 2,15, Êxodo 2,15. 2,15, deixa eu conferir aqui. 3, vamos para o capítulo 3, de 1 a 10. Tá? O encontro de Moisés com Deus. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, lá no campo, 40 anos, pastoreando. Sai do Egito para o campo. Veja como Deus trabalha na nossa vida. Muitas vezes não entendemos, você está numa posição, exercendo uma posição, seja profissional, no ministério. Quantas vezes Deus nos faz ocupar uma posição mais simples e nós não entendemos? Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Agora o versículo 7. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, Moisés, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Os israelitas. Queridos, que tremendo. Está lá o Moisés no campo, tomando conta do rebanho, e ele vê algo estranho, uma árvore, um arbusto, brilhando, e ele vai se aproximando e vê que é fogo, mas o fogo não queimava a árvore. E aí ele descobre que é a presença de Deus, Deus presente aqui. Agora Deus presente com Moisés. Desde o seu nascimento, nós sabemos que tudo é um plano de Deus, os 40 anos no Egito, os 40 anos no campo, mas agora estava na hora de Deus realizar o seu plano, e aparece a Moisés, como ele fez tantas vezes. Moisés tinha plena liberdade de viver na presença de Deus, falar com Deus, como você sabe a história, e por isso ele realizou o seu trabalho, a sua missão. Então Deus chama e diz: olha, eu ouvi o clamor do meu povo, eles estão sofrendo, eu quero libertá-lo. Você vá e vai falar com o faraó. Nós sabemos o desespero de Moisés, com medo. Ele disse: Deus, eu não sei falar, quem sou eu para falar? Eu sou um homem simples do campo, quem sou eu? Você vai falar, eu não sei falar. Então Deus mandarão para ser o porta-voz de
Moisés. Vamos continuar aqui para ver o que aconteceu. Olha essa revelação de Deus aqui. No capítulo 3 ainda, vamos continuar do 11, tá bom? 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Eu vou lá falar com o faraó? Não vou não, Deus. Deus afirmou: eu estarei com você. Olha o Deus presente, querido. Eu estarei com você, Moisés. Esta é a prova que sou eu quem o envia. Quando você o tirar do povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntaram: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés. Olha a resposta de Deus: quando eu chegar lá, Senhor, diante dos líderes lá de Israel, e dizer que eu sou o libertador deles, eles vão dizer: que Deus mandou você? Quem é esse Deus? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vós. Eu sou o que sou foi uma revelação de Deus para Moisés, que eu acredito que estraçalhou o coração dele. Ele que confiava em Deus, conhecia Deus apenas no seu coração, agora ele estava ouvindo. Vá falar a Faraó, vá falar com os líderes do meu povo, que eu vou libertá-los, e diga: quem mandou foi eu sou o que sou. Sabe o que significa isso para nós entendermos melhor, queridos irmãos? É como Deus estivesse dizendo assim: Moisés, diga para eles: eu serei o que serei. Você entende por que Moisés passou 40 anos no deserto? 40 anos, com mais de 2 milhões de pessoas, para conduzir, para organizar o tabernáculo, fome, água. Como é que é possível isso para um homem? Sabe por quê? Porque Deus disse assim: Moisés, vá, conduza o meu povo. Sabe por quê? Porque eu serei o que serei. Ou seja, a cada dia você terá uma responsabilidade diante do meu povo. E eu vou estar com você na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. Eu darei os recursos para você. Eu serei o que serei. O que você precisar, eu vou suprir para você. Olha que coisa tremenda. Assim é o nosso Deus comigo e com você, meu irmão, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então nós sabemos que Moisés se animou, Arão foi com ele, falaram com o faraó, e ele endureceu o coração, mas Deus queria envergonhar o faraó, Deus queria exaltar o seu nome, Deus queria edificar o seu povo Israel. Então mandou 10 pragas. Nós acompanhamos as 10 pragas aqui do Egito, nós conhecemos, né? E foram coisas terríveis, até que o faraó não suportou e liberou Israel. E então Moisés sai à frente conduzindo, Moisés, Arão, Miriam. Deus levantou líderes para ajudá-lo, ele não estava sozinho. Deus sempre está presente conosco naquilo que ele nos dá para fazer, mas ele levanta homens, mulheres, pessoas de oração, fiéis, para nos ajudar. E Moisés atravessa ali, sai do Egito e chega diante do mar. Nós sabemos que Deus manda Moisés ferir as águas com o seu cajado. As águas se abriram. Deus manda um vento que segura essa parede, terra seca. Eles atravessaram o mar, a terra seca. Os egípcios vieram atrás, Deus soltou as águas e eles morreram, foram envergonhados. O exército, os cavalos, todos morreram ali. E Deus continuou realizando milagres e revelando-se cada dia mais para Moisés e o seu povo. Muito bem, queridos. Começa então os 40 anos no deserto. 40 anos no Egito, a vida de Moisés. 40 anos no campo, quando ele foi chamado. E agora começa 40 anos no deserto. Por que 40 anos? Porque Deus queria provar, queria ensinar Israel, queria organizar as tribos, o exército, as leis morais civis, os mandamentos, o tabernáculo, a adoração a Deus, porque eles estavam 430 anos no Egito, não conheciam mais a Deus, não adoravam mais a Deus. Foi por isso que aconteceu. Muitas vezes, irmãos, nós esquecemos que estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós temos que viver esse período, seja 50, 70, 80, 100 anos, para os mais fortes.
mas esse período é uma prova de Deus para nós, conforme eu vou ver com você aqui agora. Tudo é uma prova, mas nós temos que permanecer fiéis com o Senhor, sabendo que Ele prometeu estar presente na nossa vida, nos ajudar a cada dia, a cada mês, a cada ano, e um dia estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Vamos fazer um resumo, não dá tempo para a gente ver muita coisa, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, Deuteronômio 8. Esse livro de Deuteronômio que Moisés escreve é como um resumo. Ele está ali já no finalzinho da vida, velho. O Senhor disse que ele não ia entrar em Canaã, que o Senhor ia levá-lo. Há 120 anos, chegou a tua hora, agora vamos conduzir Josué que vai continuar dirigindo o povo. E então ele reúne Israel e faz vários discursos. E num desses ensinamentos é Deuteronômio capítulo 8, que nós vamos ler agora. Em resumo, a gente pode resumir esses discursos de Moisés com uma palavra: lembre-te. No livro de Deuteronômio, todo o livro, Moisés quer lembrar a Israel tudo que o Senhor fez por ele, tudo que o Senhor tudo que ele realizou, esse Deus presente no meio do seu povo. Deuteronômio 8. Vamos aprender aqui sobre esses 40 anos de deserto que Moisés passou conduzindo o seu povo para Canaã. Diz assim, vamos começar com o versículo 2, 1 e 2. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ouviu? Moisés disse: lembrem-se, o Senhor conduziu vocês 40 anos no deserto para provar vocês, para humilhar vocês, para ensinar vocês a serem disciplinados, tementes a Deus. Lembra dos milagres que vocês viram, o Deus presente com vocês, é para vocês lembrarem. 40 anos de provas. Está vendo, meu irmão? Muitas vezes, como nós ficamos na provação, como esse momento de pandemia que a igreja no mundo inteiro está vivendo, nós não sabemos nem o que está acontecendo, quem vai viver ou quem vai morrer amanhã. É um momento difícil, mas nós sabemos que é um momento de prova. Vamos ficar firmes com Jesus. Amém, queridos? Ele continua no 3 e no 5. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. 40 anos no deserto, vocês não morreram de fome, vocês não morreram de frio. Deus mandou o maná, aquele alimento que vinha do céu, as codornizes, as aves, para vocês comerem. Deus queria disciplinar, ensinar vocês a confiarem nele, a dependerem dele. 40 anos no deserto. Deus queria humilhar Israel. Observe, muitas vezes na hora da prova, da luta que nós reclamamos, o Senhor quer nos disciplinar, nos ajudar. Continua do 6 ao 9. Obedeça aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele, tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma boa terra, cheia de riachos, tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiros, figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Queridos, esse trecho aqui de 6 a 9 é tão importante, porque Deus está falando, sabe para quem? Para os filhos daqueles que saíram do Egito há 40 anos atrás.
porque eles desobedeceram no deserto, fizeram o que quiseram e morreram no deserto. Estava chegando aqui agora, quase chegando em Canaã, entrando em Canaã, os filhos dos que saíram do Egito. Seus pais morreram lá por causa da desobediência. Veja, Deus está falando, agora vocês venceram o deserto, seus pais morreram, mas vocês venceram. Vocês vão entrar em Canaã, terra de fartura, de alimentação, de tudo. Vocês vão viver bem, felizes, organizar suas cidades, seu exército. Vocês terão leis, a minha palavra, a minha presença. Vocês vão adorar o meu nome, vão viver felizes, porque eu prometo e eu cumpro. Seus pais morreram, mas vocês permaneçam firmes na minha promessa. Queridos, não é assim a nossa vida, a minha vida e a sua? Quantas vezes vem a luta, o problema, a dificuldade, nós não entendemos, reclamamos, brigamos com Deus, com o pastor, com a mulher, com o marido, com o vizinho, ficamos tristes, deixamos a Deus. Mas o Senhor nos prova, o Senhor nos humilha, porque Ele quer que nos humilhemos, nos arrependamos e possamos conhecê-lo mais e servi-lo de todo o nosso coração. Continua do 10 ao 14. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, terem construído boas casas e nelas morado, aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens. O seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os... Até aqui, o 14. O que Moisés está dizendo? Lembrem-se agora, vocês vão entrar em Canaã, vivendo uma vida confortável, segura. Vocês vão crescer, seus gados, vocês vão ficar ricos, abençoados. Não deixe que o coração de vocês fique orgulhoso e se esqueçam de Deus. Foi Ele quem trouxe vocês até aqui. Tirou da escravidão do Egito, atravessou o deserto e deu essa terra farta para vocês. É outra lição importantíssima para mim e para você, irmãos. Quantas vezes nós saímos da provação, do dia difícil, da luta, e agora está tudo certo, as finanças, a família, os filhos, aí é festa, é conforto, daqui a pouco nós estamos esquecendo de Deus, aí ficamos com inveja do vizinho, queremos uma casa maior, um carro melhor, mais finanças, recursos, e não importa a desonestidade, queremos ganhar mais dinheiro, esquecemos, ficamos orgulhosos, achamos que fazemos e acontecemos. O conselho de Moisés é: lembre-se da escravidão do Egito, que Deus tirou vocês, lembre-se do sofrimento do deserto que vocês venceram, confiem no Senhor, agradeçam ao Senhor por tudo. Muito bem. Do 15 ao 18, outra lição. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca, sem água, de serpentes, escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Moisés está dizendo: Israel, lembre-se, vocês eram escravos no Egito, viviam gemendo, sofrendo. Deus libertou vocês do Egito, conduziu vocês no deserto, vocês venceram, estão aqui. Agora, além de viver nessa terra abençoada por Deus, vocês estão ricos. Deus deu muito crescimento a vocês. Não digam que é a capacidade de vocês: eu sou um profissional, eu tenho cursos superiores, eu vou estudar mais, aprender mais, com a minha capacidade, com a minha inteligência, eu vou continuar crescendo. Não. Reconheçam que tudo vem do Senhor. Você estava morto lá no Egito. Foi o Senhor que te ajudou, te libertou, te trouxe aqui nessa terra abençoada. É Ele que te dá riquezas. E ele termina agora com uma advertência seríssima para Israel, e é para mim e para você também. Estamos seguindo a Jesus. 19 e 20. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhe culto e curvando-se diante deles,
assegure-os hoje que vocês serão o quê? Destruídos. Pois, por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão destruídos, como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. É sério, não é, queridos? A única razão de permanecermos vitoriosos nesse mundo, vencermos esse mundo e estarmos no dia com o Senhor para sempre, é permanecermos fiéis ao Senhor, ao sacrifício da cruz, ao seu Espírito, à sua palavra que nos ajuda, que nos fortalece, obedecer a palavra de Deus todos os dias da nossa vida, porque Ele prometeu e Ele cumpre. Assim como Ele colocou Israel em Canaã e abençoou, assim Ele fará comigo, com você, com a sua igreja, e um dia Ele virá buscar, estaremos para sempre com Ele. Mas veja, ouça, Ele diz: todos aqueles que me desobedecerem, que me abandonarem, que não desejarem a presença desse Deus sempre presente, serão destruídos, porque o pecado destrói, o mundo destrói, a morte destrói, o diabo destrói aqueles que abandonam a Jesus. Queridos, essa é a nossa lição de hoje, esse Deus presente, essa experiência na vida de Moisés, tanto na vida dele, como Deus planejou, como Deus estava presente na vida de Moisés, quando Ele deu os recursos, homens, recursos de todas as maneiras, milagres, sobrenatural. E Moisés, então, pôde cumprir a missão de Deus, o plano de Deus que estava no seu coração foi cumprido, porque Deus é um Deus presente na nossa vida. Viva assim, em obediência, em submissão a Deus, enfrente as lutas, as provas, as disciplinas. Entenda, o Senhor está presente e Ele vai nos ajudar e nós vamos vencer. Amém, queridos? Vamos orar e vamos terminar o nosso estudo por hoje. Pai querido, obrigado por essa manhã, por aprender mais de Ti, saber que Tu és um Deus sempre presente na nossa vida. Nos ajuda a entender isso, tanto nos dias bons como nos dias maus, na fartura, na pobreza, na saúde, na doença, em qualquer circunstância nesse mundo. O Senhor está conosco, Ele nos ajudará, nos dará recursos e nós vamos enfrentar e vencer esse mundo e um dia estaremos para sempre contigo. Obrigado, Pai querido, continua conosco, te agradecemos, em nome de Jesus, que todos digam amém, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, hoje, 18 horas, para tudo na sua casa, reúne a família, nós vamos estar com o nosso culto, louvando, adorando a Deus e ouvindo a sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a unção do Espírito Santo permaneça sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.